A lei da conexão. Líderes tocam o coração antes de pedir uma mãozinha. Há incidentes na vida e nas carreiras dos líderes que se tornam momentos de definição para a sua liderança. Na percepção dos seguidores, do público em geral e dos historiadores, esses momentos muitas vezes mostram o que aqueles líderes são e o que eles representam. Um exemplo? Acredito que a presidência de George W. Bush pode ser resumida por 2 momentos definidores pelos quais ele passou durante seu mandato. O primeiro desses momentos ocorreu no início do seu primeiro mandato e definiu todo o seu período de governo. No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos foram atacados por terroristas que lançaram aviões contra o World Trade Center e o Pentágono. As pessoas no país ficaram com raiva, ficaram com medo, estavam inseguras quanto ao futuro. E também choravam a morte de milhares de pessoas cuja vida foi ceifada pelos terroristas. Apenas 4 dias depois da queda das torres do World Trade Center, Bush foi ao Marco Zero. Ele passou algum tempo lá com bombeiros, policiais e membros das equipes de resgate. Apertou mãos, ouviu, conheceu a devastação. Agradeceu às pessoas que estavam trabalhando e disse a elas que o país transmitia seu amor e sua compaixão a todos os que ali estavam. Relatos dizem que o ânimo das pessoas exaustas com as buscas aumentou quando o presidente chegou e começou a apertar a mão delas. As câmeras mostraram Bush de pé sobre os escombros com o braço em torno do bombeiro Bob Beckwith. Quando alguns da multidão gritaram que não conseguiam ouvi-lo, Bush gritou de volta: "Eu consigo ouvir vocês. O resto do mundo ouve vocês. E as pessoas que derrubaram esses prédios nos ouvirão em breve." As pessoas aplaudiram. Elas se sentiram valorizadas. Sentiram-se compreendidas. Bush tinha se conectado a elas de uma forma que ninguém o tinha visto fazer até aquele momento. O segundo incidente ocorreu no segundo mandato de Bush e definiu esse período. Foi em 31 de agosto de 2005, apenas 2 dias depois da passagem do furacão Katrina. Após os diques de Nova Orleans terem se rompido e a água inundado a cidade, Bush, em vez de visitar o local como fizeram em Nova York após o 11 de setembro, preferiu sobrevoar a cidade no Air Force One, olhando através de uma das pequenas janelas do jato para ver os estragos. Para as pessoas da costa do Golfo, foi o retrato da indiferença. Enquanto a tragédia se desenrolava, nenhuma autoridade em nenhuma instância do governo se ligou às pessoas de Nova Orleans. Nem o presidente, nem o governador, nem o prefeito. No momento em que o prefeito Ray Nagin ordenou a evacuação da cidade, era tarde demais para que muitos moradores pobres conseguissem sair. Ele mandou pessoas para o estádio Superdome, aconselhou-as a comer antes de ir, porque o governo local não fizera provisões para elas. Enquanto isso, convocou entrevistas coletivas e se queixou de que não estava recebendo ajuda. E as pessoas mais afetadas pelos problemas se sentiram abandonadas, esquecidas e traídas. Depois que o pior da tragédia já tinha passado, o presidente Bush, independentemente do que dissesse ou quanta ajuda oferecesse, foi incapaz de reconquistar a confiança das pessoas. É verdade que quando o prefeito democrata Nagin foi reeleito, menos de um ano depois do desastre, agradeceu a Bush por ajudar aos cidadãos de Nova Orleans. E Dana Brazile, outra democrata, desde aquela época, descreveu Bush como muito engajado no processo de reconstrução e o elogiou por levar o Congresso a destinar recursos para a reconstrução dos diques. Mas naquele momento, Bush não podia desfazer a imagem de diferença que criara. Ele fracassou em se ligar às pessoas. Ele violara a lei da conexão. No que diz respeito a trabalhar com pessoas, o coração vem antes da mente. Isso vale tanto em casos que você se comunica com um estádio cheio de pessoas, comanda uma reunião de equipe ou tenta se relacionar com seu marido ou sua esposa. Pense em como você reage às pessoas. Quando você ouve um palestrante ou um professor, quer ouvir um monte de estatísticas áridas ou um monte de fatos? Ou preferiria que o palestrante que se ligasse a você no aspecto humano, talvez com uma historinha ou uma brincadeira? Se você já integrou uma equipe vitoriosa nos negócios, nos esportes ou em outra área, sabe que o líder não se limita a dar instruções e colocá-lo no caminho.
Sabe que ele se ligou a você na esfera emocional. Para que os líderes sejam eficazes, precisam se ligar às pessoas. Por quê? Porque você primeiramente precisa tocar o coração das pessoas antes de pedir uma mãozinha. É a lei da conexão. Todos os grandes líderes e comunicadores reconhecem essa verdade e a seguem quase instintivamente. Você não consegue colocar as pessoas em ação a não ser que antes as toque com a emoção. Frederick Douglass foi um grande orador e líder afro-americano do século XIX. Sabe-se que ele tinha uma capacidade impressionante de se ligar às pessoas e tocar o coração delas quando falava. O historiador Lerone Bennett comentou a respeito de Douglass. Ele conseguia fazer as pessoas rirem de um senhor de escravos pregando o dever da obediência cristã. Fazia com que vissem a humilhação de uma mulher negra violada por um senhor de escravos brutal. Conseguia fazê-las ouvir os soluços de uma mãe separada do filho. Por intermédio dele, as pessoas podiam chorar, amaldiçoar e ter emoções. Por intermédio dele, podiam viver a escravidão. Bons líderes se preocupam em se ligar aos outros o tempo todo, quer estejam se comunicando com toda uma organização, quer estejam trabalhando com um único indivíduo. Quanto mais forte o relacionamento que você estabelece com os seguidores, maior a conexão que você forja, e mais provável é que esses seguidores queiram ajudá-lo. Costumava dizer à minha equipe que as pessoas não se interessam por quanto você sabe até saberem o quanto você se interessa. Eles resmungavam porque me ouviam sempre dizer isso, mas reconheciam que ainda assim era verdade. Você cria credibilidade com as pessoas quando se liga a elas e mostra que realmente se interessa e quer ajudá-las. Como resultado, elas normalmente reagem do mesmo jeito e querem ajudar você. O presidente Ronald Reagan é um excelente exemplo de um líder capaz de se ligar tanto a plateias quanto a indivíduos. Sua capacidade de estabelecer uma comunicação com uma plateia se reflete no apelido que recebeu como presidente, o grande comunicador. Mas ele também tinha a capacidade de tocar o coração dos indivíduos próximos a ele. Ele poderia ter sido chamado de o grande conector. A ex-autora de discursos de Reagan, Peggy Noonan, disse que quando Reagan voltava para a Casa Branca de viagens longas e a equipe ouvia seu helicóptero pousar no gramado, todos paravam de trabalhar. Eles mal podiam esperar para vê-lo. Alguns funcionários resmungam quando seus chefes aparecem. O pessoal de Reagan sentia-se encorajado, porque ele tinha se ligado a cada um deles. Conecte-se às pessoas individualmente. Um dos segredos para se conectar aos outros é reconhecer que, mesmo em um grupo, é preciso se relacionar com as pessoas como indivíduos. Tive ao longo de minha carreira a oportunidade de falar para algumas plateias maravilhosas. As maiores foram em estágios com mais de 60.000 pessoas na plateia. Alguns de meus colegas que ganham a vida com palestras me perguntam como consigo falar com tantas pessoas. O segredo é simples. Não tento falar para os milhares. Concentro-me em falar para uma pessoa. É a única forma de se ligar às pessoas. E o mesmo acontece na hora de escrever. Não penso nos milhões de pessoas que leem ou ouvem meus livros. Penso em você. Acredito que se conseguir me ligar a você como indivíduo, então o que eu tenho a oferecer talvez possa ajudá-lo. Se eu não me ligar a você, então você interromperá nossa conversa e fará outra coisa. Como estabelecer a conexão? Quer você fale para uma grande plateia, quer bata papo no corredor com um indivíduo, a orientação é a mesma. Primeiro, você deve se conectar consigo mesmo. Você precisa saber quem é e confiar em si mesmo, caso deseje se conectar aos outros. As pessoas não atendem ao chamado de uma trombeta insegura. Seja confiante e seja você mesmo. Se você não acredita em quem é e aonde quer chegar, trabalhe isso antes de fazer qualquer outra coisa. Você também deve se comunicar de forma aberta e sincera. As pessoas podem identificar um impostor a quilômetros. O lendário técnico da Liga Profissional de Futebol Americano, Bill Walsh, observou que nada é mais eficaz que um elogio sincero e preciso, e nada é mais prejudicial que um cumprimento fingido. Os líderes autênticos conectam-se aos outros. Você tem que conhecer o seu público.
Quando você trabalha com indivíduos, conhecer o público significa saber o nome das pessoas, conhecer suas histórias, perguntar sobre o sonho delas. Quando você se comunica com uma plateia, tende a aprender sobre a organização e suas metas. Você quer falar sobre algo que interessa a elas, não apenas sobre algo que interessa a você. Você tem que viver a mensagem que transmite. Talvez a coisa mais importante que você pode fazer como líder e comunicador é praticar o que você prega. É a origem da credibilidade. Muitas pessoas no mercado estão dispostas a dizer uma coisa para o público, mas fazer algo diferente nos bastidores. Estas não duram. Você tem que ir onde as pessoas estão. Como comunicador, não gosto de nenhuma barreira à comunicação. Não gosto de estar distante demais da minha plateia ou acima demais dela em um palco. Definitivamente não quero barreiras físicas entre mim e as pessoas. Mas o método de comunicação da pessoa também pode ser uma barreira. Quando falo no palco ou estou sentado em meu escritório com alguém, tento falar a língua daquela pessoa, chegar até ela. Tento estar sintonizado na cultura, no histórico e na educação do outro. Adapto-me aos outros, não espero que eles se adaptem a mim. Você deve se concentrar neles, não em você. Se você entrar em um elevador comigo e pedir que eu conte o segredo da boa comunicação antes de saltar no próximo andar, direi a você para se concentrar nos outros, não em si mesmo. Esse é o principal problema de palestrantes inexperientes e também o principal problema de líderes ineficazes. Você sempre estabelece a conexão mais rapidamente quando não se concentra em si mesmo. Você tem que acreditar nas pessoas. Uma coisa é se comunicar com as pessoas porque acredita ter algo de valor a dizer. Outra, muito diferente, é se comunicar com as pessoas porque acredita que elas têm valor. A opinião que as pessoas têm de nós diz menos respeito ao que elas veem em nós do que ao que podemos ajudá-las a ver em si mesmas. Você deve oferecer orientação e esperança.